Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Vamos analisar aí mais um texto, vamos falar um pouco mais sobre a interpretação de textos para concursos públicos e vamos hoje, como eu havia prometido a você, falar sobre funções da linguagem. Algumas questões de interpretação de texto passam muito pelas funções da linguagem, para que o candidato observe. Lembra daquilo que eu falei para você sobre análise global do texto ou totalitária e análise fragmentada do texto? As questões de função da linguagem ou funções da linguagem podem contemplar ambas as análises. Eu posso ter uma questão que peça para que você diga qual a linguagem predominante do texto, a função da linguagem predominante do texto, e posso ter uma questão que peça para que você aponte a função predominante daquele trecho que pode ser diferente da função predominante do texto como um todo. Beleza? Faço questão de repetir. Veja, naquela vibe da análise textual global, ou totalitária, como eu chamei, ou da análise textual fragmentada, eu posso ter questões de funções da linguagem que peça para que você identifique a função da linguagem predominante no texto. E posso ter questões que peçam para que você identifique a função da linguagem predominante naquele trecho destacado. O detalhe de que a função predominante daquele trecho destacado pode ser completamente diferente da função predominante de todo o texto. Fique muito atento a essa questão, combinado? Bom, chega de papinho, sem mais delongas, feita esta introdução, olho na tela, veja aí as funções da linguagem que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Veja que a função, ela pode ser referencial, são 6 funções, né? Emotiva, conativa, cuidado, é conativa e não conotativa, como já vi alunos falarem e já apareceu numa questão de concurso, que inclusive eu trouxe para que você veja, ok? Função conotativa, meu amigo, não existe. O que existe é a conotação da linguagem, a linguagem conotativa, que é aquele famoso sentido figurado, que nós já vimos aqui, inclusive, no nosso curso de interpretação de textos. Função conotativa, não, função conativa. Vendo as demais, veja aí, função fática, função poética e função metalinguística. Cada uma dessas funções, elas estarão atreladas, cada uma estará atrelada aos elementos básicos da comunicação. Elementos básicos da comunicação. Quais são os elementos básicos da comunicação? Você se lembra deles? Isso aí você estudou com a tia Teteia lá no seu ensino fundamental. As funções básicas, você tinha o emissor, o cara que transmite a mensagem. Ela costumava botar isso aqui numa linhazinha, né? Você tem o receptor, o cara que recebe a mensagem. Você tem, obviamente, a mensagem que é transmitida do emissor para o receptor. Essa mensagem trafega por um canal, não é verdade? Essa mensagem que trafega por um canal, ela tem um assunto qualquer. E essa mensagem que trafega por um canal que trata de um assunto qualquer, ela é codificada. Que pode ser um código sonoro, pode ser um código linguístico, isto é, um código de letras, pode ser um código alfanumérico, como a sua senha, por exemplo, a senha que você utiliza talvez para entrar aqui no site do EVP, a senha que você utiliza para as suas operações bancárias, normalmente essa senha é alfanumérica, isto é, mistura letras e números. Os egípcios tinham aquela escrita hieroglífica, na verdade, que era uma série de códigos
que inclusive demorou muito tempo até que se chegou a Pedra de Roseta, aí o cara conseguiu, né, os linguistas, os tradutores, eles conseguiram, então, a partir da Pedra de Roseta, desvendar o mistério da escrita hieroglífica, do código da escrita egípcia. Beleza? Como você pode perceber, olha a tela aí novamente, tá? Como você pode perceber, eu elenquei aqui para você seis elementos básicos da comunicação, tá? Eu falei do emissor, do cara que transmite a mensagem, falei do receptor, do cara que recebe a mensagem, falei da mensagem que é transmitida do emissor para o receptor, falei que essa mensagem transita por um canal, falei que essa mensagem tem um assunto qualquer, trata de um assunto, e que essa mensagem que trafega no canal que trata de um assunto, ela é codificada. Como você pôde perceber, eu fiz um monte de setinhas, um monte de rabiscos, meio que ligando, né, a coluna que está aí bonitinha, que foi digitada para você, e esse bando de rabisco que eu fiz aí. Por quê? Porque cada uma dessas funções da linguagem estará atrelada a um desses elementos básicos da comunicação. Outra coisa, né, que as questões de concurso que passam por funções da linguagem normalmente pedem apenas para que o candidato perceba qual é a função predominante. E para perceber qual é a função predominante, você tem que olhar para o texto, analisar o texto e ver que, opa, esse texto tem essa e essa característica. Logo, essas características me dizem que a função predominante do texto é essa aqui. Opa, esse trecho do meu texto que está em primeira pessoa, preste atenção que eu vou chamar, isso que eu estou falando aqui daqui a pouquinho. Preste atenção. O meu texto, ele está todo em primeira pessoa. É um artigo de opinião. Mas nesse trechinho aqui, essa primeira pessoa está dando uma ordem a alguém. Ou está apelando para a consciência dos brasileiros, dos habitantes daquela região, quanto à utilização correta dos seus recursos hídricos. Opa, então olha só. No meu texto todo eu tenho uma função em que predomina a primeira pessoa do singular, e naquele trecho essa pessoa está dando uma ordem, fazendo um apelo. Então nesse trechinho eu tenho algo diferente, porque não tem primeira pessoa aqui, tem um verbo no imperativo. Beleza? Então segura essa aí que nós já vamos falar sobre isso. Ok? Olho na tela, vamos ver uma por uma as nossas gloriosas funções da linguagem. A primeira que você está vendo aí, função referencial, denotativa ou cognitiva. Eu fiz questão de botar isso aqui porque vi da ESAF a função referencial ser chamada de função cognitiva. Na maioria matemáticas que você utiliza material de apoio para o seu estudo, você vai encontrar a função referencial ser chamada de função denotativa, raramente de função cognitiva. Honesta, sinceramente, eu me lembro de 2 gramáticas apenas que chamavam a função referencial de função cognitiva, todas gramáticas que já são antigas, tá? Já tem mais de 30 anos aí de publicação. Mas, recentemente, numa prova da ESAF, eu vi a função referencial ser chamada de cognitiva. Por isso, eu alterei, inclusive, o meu slide. Esse meu slide aí estava só com função referencial e denotativa e fiz questão de alterar para colocar. É a mesma coisa. Cognição é aquilo que se refere à capacidade que uma pessoa tem para aprender e apreender informações. Por falar em informações, volta a olhar aí para a tela. Veja que a primeira palavra que está aí no slide de apresentação dessa função é justamente a informação. Por quê? Porque a função referencial, ela é a que trata do assunto da mensagem. O assunto da mensagem é a informação. Pensa aí quando você envia um e-mail
tentando conseguir uma colocação qualquer no mercado de trabalho. Você vai enviar o seu currículo. Aí você vai botar lá no campo do destinatário do seu e-mail, da sua mensagem, você vai botar lá o RH da empresa qualquer. Aí vai estar no campo assim, assunto. Aí você vai botar envio de currículo. Ou envio de currículo aí vai botar seu nome lá. E aí no corpo do e-mail você vai escrever, conforme entendimentos telefônicos ou conforme visto no seu anúncio, e por aí vai. Aí você vai pegar, vai anexar o seu currículo àquele e-mail e vai enviar. Então, a história do envio do currículo é o assunto. Então, a função referencial tem a ver com o assunto. Agora eu te pergunto, imagina que o chefe do RH dessa suposta empresa que eu criei aqui na minha cabeça, que o cara está de férias, mas deixou uma pessoa no lugar dele. Logo, aquele cara que está no lugar do chefe, no lugar do responsável pelo RH, assim que ele abrir o e-mail do RH da empresa, vai estar lá, envio de currículo. Opa, chegou um currículo aqui. Ele vai saber. Se esse cara que deveria estar no lugar do chefe, se ele ficou com dor de barriga, e aí ele foi embora daquele dia de trabalho porque não conseguia por conta da sua dor de barriga. Sentou lá uma outra pessoa, essa outra pessoa vai abrir a caixa de e-mails do RH da empresa, vai lá, envio de currículo, opa, chegou um currículo aqui. Sabe o que eu quis dizer com esse exemplozinho meio tosco que eu criei aqui para você? Que a função referencial ela tem que servir para todo mundo. Qualquer pessoa que sentar na cadeira e olhar aquele texto tem que ter a mesma impressão da mensagem, ok? Aqui tem que ter a mesma leitura do texto. Então, você vai perceber que as notícias de economia, pega o valor econômico, pega a parte de economia da boa revista aí que você escolheu para ler ao longo da sua preparação de interpretação de texto, porque eu dei uma série de dicas aqui de revistas e periódicos para você ler, para você aumentar sua bagagem de leitura. Pegue lá a seção de economia do Zero Hora, do Correio Brasiliense, tá? Da Tribuna da Bahia, enfim, não importa, qualquer jornal. Aquelas informações de economia, a cotação do dólar, a cotação do euro, se a Bovespa fechou em queda ou em alta, aquelas informações todas serão lidas por quem sabe ler, qualquer pessoa que saiba ler, e todo mundo vai perceber que, por exemplo, hoje, no momento em que eu estou gravando essa aula para você, o dólar fechou a R$ 3,87. Parece que é velho, né? Parece que é velha a aula, mas não é não. Eu estou gravando aqui para você, nós estamos em outubro de 2015, porque houve uma alta enorme do dólar e depois o governo deu um jeito lá de cair o dólar. Então essa informação que eu acabei de passar para você, todas as pessoas que leram o jornal de hoje, elas tiveram a mesma informação. Para isso serve a função referencial. Olho na tela aí, ó. Ela transmite uma informação. A informação tem que ser, vou trocar o marca-texto aqui, ó. A informação ela tem que ser revestida de objetividade para que qualquer um possa entender. Em outras palavras, meu amigo, não poderá ser encontrado num texto cuja função da linguagem predominante seja a função referencial, esse texto não poderá estar recheado de figuras de linguagem, por exemplo. Tá? E por que não poderá estar recheado de figuras de linguagem? Porque, senão, a figura de linguagem pode dar margem a duplas, triplas, quádruplas, múltiplas interpretações. E um texto de função referencial não pode estar nessa situação. Muito bem. Então, além da informação, da objetividade, ele normalmente aparece em terceira pessoa. Veja aí a tela. Ele normalmente aparece em terceira pessoa. E por que eu falei normalmente? Porque nada impede que um texto em primeira pessoa, e fique de olho nisso, seja recheado de informações. Veja, se eu chegasse e construísse um texto assim, vou informar aos senhores e senhoras que estão me assistindo neste momento que o dólar fechou a R$ 3,87. Ponto.
texto em primeira pessoa, objetivo, centrado no assunto, função predominante, função referencial. Então, aí vem a questão da interpretação do texto, porque você precisa perceber o foco do texto. Conquanto o texto tenha sido transmitido, esse texto fictício que eu tirei aqui da minha cabeça, tenha sido transmitido para você em primeira pessoa, ele está com a função referencial como predominante. Beleza? Combinado? Vamos ver um exemplo, então, de um texto? Bom, além disso que eu falei de economia aqui, mas poderia ser um livro didático. A gramática que você tem aí em suas mãos, eu indiquei aqui na minha primeira aula a gramática para concursos públicos do professor Fernando Pestana. Tá? Eu tenho aqui ao meu lado o livro do professor Silvio Mota, Direito Constitucional, aqui, ó, Teoria, Jurisprudência e Questões. Isso aqui, ó, é recheado de função referencial, porque o direito constitucional vale para mim, vale para você que está me assistindo, vale para todos os brasileiros. A isso nós chamamos de função referencial, essa objetividade e o fato de, por valer para qualquer pessoa, normalmente o texto está em terceira pessoa. Veja, a gramática do Pestana não é bem assim, porque ele interage muito com o leitor, né? Se você tem a gramática, você sabe disso. Ele utiliza muito a primeira pessoa, embora seja um texto referencial. Já aqui o livro do professor Silvio Mota, ele utiliza mais a terceira pessoa, que normalmente o tipo de pessoa que a função referencial está atrelada. Beleza? Acho que esgotamos bem, né? Função referencial. Olha aí, olho na tela, o trechinho do texto que eu tirei da Folha de São Paulo para você. Chuva ácida afeta regiões do mundo. Veja aí, vá concordando comigo quanto à informatividade, quanto à objetividade e quanto à terceira pessoa. Parte dos 120 mil quilômetros cúbicos de chuvas que, em média, a cada ano caem sobre os continentes, já não trazem mais a vida, mas a morte lenta e penosa para lagos, florestas, animais e pessoas numa escala sem precedentes, desde que a segunda revolução industrial criou o motor à explosão e com ele libera a cada ano milhares de toneladas de resíduos combustíveis fósseis na atmosfera da Terra. Como você pode perceber, esse trechinho da Folha de São Paulo, ele serve para todo mundo. Qualquer pessoa que queira saber sobre chuva ácida que cai nos 5 continentes, vai então ter acesso a essa informação se, porventura, tiver essa edição da Folha de São Paulo. A isso nós chamamos função referencial. Combinado? Beleza? Muito bem, vamos para a próxima aí da nossa lista, função emotiva, que também é chamada de expressiva. Bom, a função referencial tinha como base o assunto da mensagem. Agora a base é o emissor. Ora, se a base é o emissor, obviamente, a primeira pessoa do singular vai aparecer bastante na função emotiva ou expressiva. E claro, se é uma função que está ligada à primeira pessoa, vai ser revestida de uma certa subjetividade, porque os textos em primeira pessoa normalmente apontam para opiniões, para achismos. Saca o achismo? Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é função emotiva. Porque achismo é igual cartão de crédito, né? É pessoal e intransferível. Opinião, dizem que opinião é igual nariz, né? Todo mundo tem. E coisas do gênero. Então veja, a função emotiva estará muito impregnada da primeira pessoa do singular. Combinado? Beleza? Vamos aí ao exemplo. Olha aí. Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei. Veja aqui, ó, em cada um desses versos, a presença da primeira pessoa do singular.
Agora, meu amigo, não necessariamente vai ser a primeira pessoa do singular, ok? Eu disse que geralmente é a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural, ela pode sim ser empregada para expressar uma pessoalidade. Existe um plural na nossa língua chamado plural de humildade, normalmente é utilizado por palestrantes, professores, padres, enfim, todo mundo que precisa da oratória para poder exercer a sua atividade profissional. Se o sujeito é uma pessoa muito abalizada e tal, às vezes o sujeito se utiliza de um plural de humildade, que é justamente para se colocar mais próximo do seu público. Isso é passível de acontecer também. Então, função emotiva normalmente se encontra na primeira pessoa. Por conta dessa subjetividade, você vai encontrar muitos poemas, muitos textos literários com a função emotiva. Beleza? Agora, sem perder de vista que o texto tem que estar centrado no emissor, tem que ser subjetivo e tem que apresentar a primeira pessoa. Combinado? Beleza? Vamos para o próximo, então? Veja aí, olho na tela, a função conativa, que eu chamei a sua atenção de que é conativa e não conotativa, por favor, tá? Não se deixe enganar por isso. Que também é chamada de função apelativa. Aí pode ter muita gente aí falando, agora sim, professor, eu conhecia a função como nome de apelativa. Claro, normalmente a tia Teteia prefere colocar um nome apelativo lá para os seus aluninhos de primeiro grau. Primeiro grau não existe mais, né, cara? Ensino fundamental. Perdoem aí a minha velhice. Tá? Então, para os seus alunos de ensino fundamental, a tia Teteia gosta de botar lá, função apelativa, que é justamente para dizer, olha, meus filhinhos, meus aluninhos, isso aqui é porque faz um apelo. E por que faz um apelo? É verdade, a tia Teteia estava certa. Por conta disso aí, ó, porque é uma função centrada no receptor e está carregada de injunção. Bom, o que é um texto injuntivo? Ok? É até bom falarmos nisso nesse momento. Por quê? Eu não coloquei o texto injuntivo como sendo um texto que normalmente apareça em concursos públicos para análise, porque não acontece. Ok? Mas vale você saber o que é. O texto injuntivo é aquele que está recheado de verbos no imperativo. O texto injuntivo, normalmente, ele é encontrado, por exemplo, nos manuais de instrução de aparelhos eletroeletrônicos, no manual do proprietário de um veículo automotor. Por quê? Porque o cara pega lá e fala, ó, pode fazer isso, não faça aquilo. Os anúncios publicitários normalmente são textos injuntivos, porque eles tendem a tentar influenciar, preste atenção nisso, tendem a tentar influenciar o possível comprador ou o possível consumidor daquele serviço para que ele seja levado a comprar aquele produto ou a adquirir aquele serviço. Então, utilizam-se verbos no imperativo. Isso é um texto injuntivo. A receita de um bolo, faz primeiro isso, depois faz aquilo, leve ao fogo brando por tantos minutos. Isso é um texto injuntivo, é um texto que dá ordem. Então, vamos lá. A função conativa ou apelativa, ela estará centrada no receptor e estará recheada, como eu utilizei aqui, de injunção. Veja, por favor, aí o exemplo na sua tela. Se você procura o melhor imóvel, vá logo ao endereço certo, dizia um anúncio publicitário de uma imobiliária que eu não reproduzi aqui porque não vou fazer merchan para imobiliária nenhuma. Beleza? Veja aí o ditadozinho popular, não deixes, olha aqui, ó, imperativo negativo, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Anúncio que você encontra em locais que reservam áreas para fumantes, que normalmente são áreas externas. Não fume nas áreas internas deste edifício. Então, como você pode perceber, meu nobre, e todos esses três exemplos que eu dei estão
falando diretamente ao receptor. Estão recheados de injunção, isto é, de verbos no imperativo, de comandos de ordem. Beleza? Combinado? Vamos para a próxima função, olho na tela, a função fática, que estará centrada, terá sua base no canal por onde trafega a mensagem. Essa função tem por objetivo testar a eficiência. Testar a eficiência de quem, professor? Do canal de comunicação. Veja, meu nobre, veja, minha nobre. Quando eu estou dando uma aula presencial, ou um aulão, ou uma palestra, ou coisa parecida, eu chego para os meus ouvintes, chego para os meus alunos e falo assim: senhores, senhoras, todo mundo entendeu? Beleza? Combinado? Essas 3 perguntas finais do meu discurso, todo mundo entendeu, beleza e combinado, estão na função fática da linguagem. Por quê? Porque estão centrados no canal de comunicação. Qual é o canal de comunicação que eu estou utilizando com os meus ouvintes? São as minhas palavras, tá? O canal de comunicação, aí, no caso, as ondas sonoras da minha voz. E eu estou testando a eficiência dessa minha comunicação. Quero saber se o meu público entendeu aquilo que eu estava ministrando, aquilo que eu estava falando. Beleza? Combinado? Viu? Ó, acabei de usar a função fática da linguagem. Veja um exemplo por escrito aí disso, ok? De um trechinho de um texto literário. Então o cobrador não quis me dar o troco, né? Alegando que era pouca coisa e fiquei danada, entende? Olha o teste da eficiência aí. Porque pouco ou muito, o dinheiro era meu e não dele, certo? Preste atenção aqui, meu amigo, minha amiga, que eu fiz questão de trazer esse trechinho de texto, justamente porque ele tem a função, a função emotiva também, além da função fática. Por que tem a função emotiva? Porque você percebe aí trechos em primeira pessoa, trechos muito expressivos, aí, inclusive utilizando aí o registro informal da linguagem, né, como o né ali que aparece entre vírgulas, beleza? Então, porém, a ideia predominante desse trecho, qual é? É testar a eficiência da comunicação. O enunciador testando com o seu interlocutor a eficiência da comunicação. Beleza? Combinado? Vamos aí então à função poética, tá? A função poética, ela está embasada na mensagem, tá? A função poética, ela vai estar embasada na mensagem, ok? Tem como objetivo fazer uma construção artística para o texto. É por isso que a função poética, ela está muito ligada aos textos poéticos. Subentenda-se poemas. Ok? Textos poéticos. Agora, preste atenção aqui, meu camarada, minha camarada. Não necessariamente a função poética estará presente apenas em poemas, ok? Não necessariamente. Textos que têm formatações assim muito distintas, eles têm sim função poética. Por quê? Aquela linguagem é utilizada de uma forma distinta, de uma forma artística pelo seu autor. A função poética tem como característica a utilização da linguagem conotativa. Conotativa, isto é o que você viu no meu slide, que eu chamei de linguagem figurada, ok? Essa é a função poética. Veja o trecho aí do Sidney Cruz. Faz frio nos meus olhos, o relógio da central pulsa no meu peito, marcando a jornada dos operários no inferno das marmitas.
Veja que esse trecho, conquanto poético, ele poderia muito bem se encontrar num texto em prosa. Ok? Então você tem uma série de textos escritos em prosa impregnados da função poética, porque para ser função poética, basta que ele esteja ligado à mensagem necessariamente. Combinado? Por último, a gloriosa, veja aí, função metalinguística, que vai estar centrada no código, né, como você viu no início da nossa aula, tá? E aqui eu coloquei linguagem e coloquei duas setinhas aqui, né, meio que rodando, né, meio que em círculo. Por quê? Porque a metalinguagem trata exclusivamente de uma arte, um código, referindo-se ao próprio código. Vou explicar. Imagine aí, eu não sei se você assistiu o filme O Cisne Negro, já é um filme um pouquinho antigo, com aquela atriz Natalie Portman, que teve uma interpretação até bastante interessante naquele filme. O filme Cisne Negro, ele é um filme, obviamente, né, que tem como pano de fundo um ensaio de uma companhia de balé, daquele famoso balé O Lago dos Cisnes. Então veja, eu tenho uma arte cênica, cinema, encenando uma outra arte cênica, o teatro. Então aí eu tenho uma metalinguagem. Imagine uma música aí qualquer que fale sobre o ato de fazer música. Metalinguagem. Imagine uma poesia que fale sobre fazer poesia, como está na sua tela aí nesse momento. Veja aí, tá? O poeminha do Carlos Drummond de Andrade. Gastei 1 hora pensando num verso, veja, isso aqui é um poema. E acabou de falar em fazer poema, que a pena não quer escrever. No entanto, ele, o verso, está cá dentro, inquieto, vivo. Ele, o verso, está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia, veja, um poema falando de fazer poesia. Deste momento, inunda minha vida inteira, segundo o glorioso Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Então, como você percebeu, a metalinguagem tem um código, letras, falando sobre letras. Então, tem ali a linguagem falando da própria linguagem. A poesia falando de fazer poesia. Ou como nos outros exemplos. Quando eu dou aula presencial, quando eu dava, né, já não mais trabalho com ensino médio regular há algum tempo, mas quando eu ensinava ao ensino médio regular, quando eu ia explicar essa função da linguagem especificamente, eu usava muito um grafite de um alemão, acho que era alemão, um cara chamado Sker. O maluco era do século XIX. E assim ele fez um grafite, a lápis, em que tinha uma mão segurando um lápis, que estava desenhando uma mão. Essa mão que estava sendo desenhada por este lápis estava segurando um lápis que estava desenhando a outra mão. Em outras palavras, lembra da historinha da setinha que eu botei? Ali na metalinguagem? Na linguagem lá da função metalinguística? É isso. Isso é função metalinguística. Beleza? Combinado? Muito bem. Eu prometi a você, nosso tempo já está estourado, mas eu prometi a você que ia mostrar uma questão sobre isso. Como o texto dessa vez o texto é pequeno, eu vou ler rapidinho e a gente vai resolver essa questão. Vou botar uma questão para que você entenda como é que isso aparece em interpretação de textos para concursos públicos. Olho na tela. Pesquisadores italianos entrevistaram cerca de 50 mil pessoas para conhecer a rotina de vida de cada um. Uso de internet, tempo em frente à TV, saídas com os amigos, etc. E pediram para que cada um avaliasse, numa escala de 0 a 10, quanto confiava em outras pessoas e como se sentia em relação à própria vida. No final das contas, os pesquisadores perceberam que não há nada melhor na vida do que encontrar fisicamente amigos e parentes. Até notaram que as redes sociais têm um papel positivo. Aumentam o bem-estar, mas apenas
quando são utilizadas para aproximar os amigos ainda mais na vida real, promovendo encontros reais. Mas, em geral, as consequências do uso de redes sociais oferecem mais malefícios do que benefícios. Segundo a pesquisa, as mensagens negativas e os discursos de ódio compartilhados nas redes anulam qualquer efeito positivo. E quanto mais tempo você passa conectado a elas, maiores as chances de duvidar dos outros e se sentir um pouco menos feliz. Veja agora a questão, analisando o texto acima, percebem-se nele marcas que permitem identificar a função da linguagem predominante. Ela está corretamente apontada em. Então, meu amigo, minha amiga, converse comigo aqui rapidinho. O texto está em terceira pessoa? Sim. O texto oferece informações? Sim. O texto está centrado num assunto, num tema? Sim também. Olho na tela de novo, você vai ver que não tinha como ser outra que não a alternativa de função denotativa ou função referencial, também chamada de cognitiva. Olha o que eu falei para você que eu achei numa questão de concurso público, ó. Tá certo que você não ia marcar conotativo, mas às vezes o sujeito pode tentar enganar o candidato com esse tipo de coisa. Beleza, meu amigo, minha amiga? Combinado? Bom, então na próxima aula nós vamos começar a falar sobre coesão e coerência. Muitas questões de interpretação de texto passam por esse mistério e nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Eu aguardo você lá. Um abraço e até!